O que era para ser apenas mais um programa de entrevista se transformou em um campo de batalha entre gerações, ideologias e visões de mundo opostas. Nicolas Ferreira foi convidado para um talk show da TV aberta para falar sobre política, juventude e os rumos do Brasil. O que ele não esperava era que, no mesmo programa, estaria Caetano Veloso, um dos maiores ícones da música brasileira e um dos intelectuais progressistas mais influentes da esquerda cultural. O encontro entre os dois não demorou a se transformar em um embate de proporções épicas. Caetano, com sua retórica sofisticada e postura de gênio incompreendido, tentou ridicularizar Nicolas com ironias e falas elitistas. Ele insinuou que a nova direita brasileira não tinha cultura, que jovens conservadores eram alienados e que o discurso moralista era apenas uma estratégia para manipular a população. Mas ele escolheu o adversário errado. Nicolas não só rebateu cada provocação com fatos e lógica, como desmontou, diante de milhões de telespectadores, a hipocrisia da elite cultural progressista. O que deveria ser um massacre contra Nicolas, acabou sendo um desastre para Caetano. A plateia que começou o programa rindo terminou em silêncio absoluto. E agora, você vai assistir ao momento exato em que Nicolas Ferreira destruiu Caetano Veloso na TV ao vivo e expôs toda a farsa da esquerda cultural. O auditório estava lotado. O programa daquela noite havia sido anunciado como uma discussão cultural sobre os rumos do Brasil, mas nos bastidores, todos sabiam que o objetivo era outro. Nicolas Ferreira chegou sozinho, sem qualquer plateia de apoio, ciente de que seria colocado contra a parede. Do outro lado do palco, Caetano Veloso já estava acomodado em sua cadeira, de pernas cruzadas, analisando o deputado com um sorriso quase desdenhoso. A apresentadora abriu o programa. Boa noite a todos. Hoje teremos um debate especial sobre política, cultura e sociedade. De um lado, temos Caetano Veloso, ícone da música brasileira, referência artística e um crítico feroz da atual conjuntura política. Do outro, temos Nicolas Ferreira, deputado federal, um dos representantes da nova geração conservadora. O público aplaudiu, mas Nicolas percebeu que os aplausos para Caetano foram muito mais intensos. Primeiramente, a apresentadora se virou para Nicolas. Nicolas, recentemente tem circulado muito nas redes sociais um tal de Manual do Patriota Cristão. Esse livro já tem milhões de exemplares vendidos e estão dizendo que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que vocês escondem. Ele escancara as manobras da esquerda, revela como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês fazem todo dia aqui na mídia. E mais, ele também alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com seus programas. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente tem dúvidas sobre o que realmente tem lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que não existe? A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Agora, a apresentadora se vira para o cantor. Caetano, você sempre se posicionou sobre política. O que acha do crescimento do conservadorismo entre os jovens? Caetano ajeitou os óculos e sorriu, como se já soubesse exatamente o que dizer. Ah, minha querida, o Brasil sempre foi um país de contrastes. Mas o que vemos hoje é uma juventude conservadora que, sinceramente, não entende nada de cultura, de arte, de pensamento crítico. Eu fico surpreso quando vejo jovens que rejeitam a liberdade, a diversidade, o pluralismo de ideias. Parece que querem voltar para os anos de chumbo. A plateia explodiu em aplausos. Nicolas ouviu tudo com atenção e pegou o microfone com calma. Caetano, respeito sua trajetória musical, mas preciso discordar dessa visão elitista de que só a esquerda tem cultura e inteligência. O que nós rejeitamos não é a liberdade, e sim o autoritarismo disfarçado de arte. O senhor fala muito sobre pluralidade, mas qualquer um que pensa diferente da esquerda é tratado como ignorante ou fascista. Isso é democracia? O burburinho na plateia aumentou.
Caetano estreitou os olhos e inclinou-se para a frente. Meu caro, eu não estou dizendo que todos na direita são ignorantes, mas é que há um movimento claro de anti-intelectualismo. Veja bem, a arte sempre esteve do lado da liberdade. A Tropicália, a Bossa Nova, toda a resistência cultural esteve contra o conservadorismo. Isso não é por acaso. Nicholas Soryu. Pois é, professor, curioso que a arte sempre esteve do lado da liberdade. Mas só da liberdade para um lado, né? Quando um artista se declara conservador, ele é cancelado, ridicularizado, perde espaço na mídia. Isso não é liberdade, isso é censura seletiva. O silêncio tomou conta do estúdio. Caetano Veloso, acostumado a ser reverenciado como um gênio intocável, percebeu que estava diante de alguém que não se intimidava com seu discurso intelectualizado. Mas o debate estava apenas começando. Caetano Veloso ajeitou o microfone, demonstrando um leve incômodo. Ele não esperava que Nicolas Ferreira fosse tão direto e incisivo em suas respostas. Mas o cantor ainda acreditava que poderia controlar o debate e lançou uma provocação. Meu caro, eu entendo seu ponto, mas me diga, por que então a nova direita tem tanto ódio da cultura? Por que atacam artistas, universidades e tudo que representa pensamento livre? Isso não seria uma tentativa de controle? A plateia voltou a vibrar com a pergunta. Era uma provocação clássica, tentando rotular Nicolas como inimigo da arte e da liberdade de expressão. Mas o deputado não hesitou nem por um segundo. Caetano, a nova direita não tem ódio da cultura. O que temos é repulsa à militância disfarçada de arte. O problema é que a esquerda sequestrou a cultura para transformá-la em um instrumento de doutrinação. O senhor quer falar de liberdade? Então me diga, qual foi a última novela da Globo que não teve um viés progressista? Qual foi a última premiação cultural que não tentou impor narrativas ideológicas? A plateia, que antes estava em festa, agora ficou em silêncio. Caetano sorriu, mas seu olhar já não carregava a mesma tranquilidade de antes. A arte reflete o espírito do tempo, meu jovem. Se hoje as produções têm uma mensagem progressista, é porque estamos caminhando para um mundo mais livre e igualitário. O problema da direita é que querem voltar ao passado, querem impor censura. Nicolas Ferreira riu e balançou a cabeça. Censura? Engraçado, porque da última vez que eu chequei, não foram conservadores que cancelaram peças de teatro, derrubaram estátuas ou impediram pessoas de falarem na universidade. A censura hoje vem do progressismo. Se um cantor, um comediante, um jornalista ousa criticar a esquerda, ele é perseguido, perde patrocínio e é taxado de extremista. Isso é liberdade? Caetano tentou intervir, mas Nicolas não parou. Quer um exemplo? Se amanhã um grande artista disser que é de direita e apoia pautas conservadoras, ele ainda teria espaço na Globo? Ele ainda seria convidado para festivais? Ou seria cancelado pela mesma elite progressista que prega diversidade e tolerância? O silêncio no auditório foi imediato. Caetano Veloso, que por décadas foi tratado como um guru da cultura nacional, percebeu que sua narrativa estava sendo desmontada diante de milhões de espectadores. Ele respirou fundo e tentou retomar o controle da conversa. Nicolas, o problema do conservadorismo é que ele é excludente. Ele impõe regras sobre o que é certo e errado, quer decidir o que as pessoas devem fazer, quem elas devem amar, como devem viver. Esse moralismo ultrapassado não cabe mais no mundo de hoje. A plateia voltou a aplaudir. Era a cartada clássica, tentar enquadrar a direita como repressora e opressora. Mas Nicolas Ferreira não se intimidou. Caetano, a diferença entre nós é simples. Eu quero que as pessoas vivam como quiserem. Você quer que o Estado diga como todos devem pensar. A esquerda não prega liberdade, prega controle. Mas o Brasil está acordando. Caetano Veloso cruzou os braços e respirou fundo. Ele sentiu que não estava lidando com um político qualquer. Nicolas Ferreira estava derrubando um dos maiores ícones da cultura progressista em rede nacional. Mas o embate ainda não havia acabado. O pior ainda estava por vir. Caetano Veloso, sempre acostumado a debates onde sua voz era reverenciada, agora mantinha um olhar mais sério. Ele percebeu que Nicolas Ferreira não era um adversário fácil e que suas falas não estavam apenas sendo ouvidas, mas fazendo o público refletir. O cantor respirou fundo e decidiu tentar um último ataque. Nicolas, eu ouço muito esse discurso de que a esquerda controla tudo. Mas eu pergunto, se a direita é tão reprimida, por que então vocês cresceram tanto nos últimos anos? Se há um sistema contra vocês, como explicam a ascensão do conservadorismo no Brasil? A plateia voltou a aplaudir,
acreditando que Caetano finalmente havia colocado Nicolas contra a parede. Mas o deputado já estava pronto para essa pergunta. Ele pegou o microfone com firmeza, olhou diretamente para Caetano e respondeu sem hesitar. A resposta é simples. A direita cresceu porque o povo acordou. Por décadas, o Brasil viveu sob um monopólio cultural e midiático onde só uma visão de mundo era aceita. A internet quebrou esse ciclo e permitiu que as pessoas finalmente ouvissem outros pontos de vista. E o que aconteceu? Elas perceberam que foram enganadas esse tempo todo. A reação do público foi imediata. Murmúrios começaram a se espalhar pelo auditório. Muitos dos que estavam ali apenas para aplaudir Caetano agora pareciam refletir sobre as palavras de Nicolas. Mas Caetano ainda não havia desistido. Mas, deputado, esse mesmo povo que acordou não seria o mesmo que está espalhando ódio, atacando minorias e tentando impor uma visão de mundo única. Afinal, o que vocês chamam de liberdade não é apenas a tentativa de manter privilégios. Dessa vez, até mesmo alguns jornalistas no estúdio inclinaram-se para a frente, esperando a resposta de Nicolas. O deputado não hesitou. O senhor fala em ataques, mas me diga, quem são os verdadeiros intolerantes? São os conservadores que querem viver suas vidas em paz, ou a militância progressista que ataca qualquer um que pensa diferente? Se alguém discorda de vocês, é taxado de fascista. Se um artista não repete o discurso da esquerda, é cancelado. Isso não é liberdade, Caetano. Isso é controle ideológico. O silêncio foi absoluto. Caetano Veloso tentou segurar o desconforto, mas pela primeira vez ele parecia hesitante. Nicolas Ferreira não parou. Quer mais um exemplo? O senhor sempre falou em resistência contra governos autoritários. Mas onde estava essa resistência quando a esquerda controlava tudo? Onde estavam os artistas falando sobre corrupção, sobre os escândalos de governos progressistas? A sua luta pela liberdade sempre teve um lado. O estúdio ficou completamente em silêncio. A plateia que, no início do debate, parecia completamente a favor de Caetano agora estava dividida. O que deveria ser um embate fácil para o cantor se transformou em um desastre. Mas o pior ainda estava por vir. O golpe final estava chegando. Caetano Veloso ajeitou os óculos, cruzou os braços e tentou esconder o desconforto. Ele sabia que não estava no controle do debate. O cantor, acostumado a ser tratado como símbolo máximo da intelectualidade progressista, agora via suas falas serem rebatidas uma a uma, sem piedade. A apresentadora do programa, percebendo a situação, tentou amenizar o clima. Bom, tivemos aqui um debate intenso sobre cultura, política e liberdade. Caetano, gostaria de deixar suas considerações finais? O cantor respirou fundo, pegou o microfone e tentou recuperar um pouco do prestígio perdido. Olha, eu acho ótimo termos esses debates. Eu entendo que existem jovens com uma visão diferente da minha, e isso faz parte da democracia. O que eu defendo é uma sociedade onde as pessoas tenham liberdade, onde a arte não seja censurada e onde possamos pensar além do óbvio. A plateia aplaudiu, mas o entusiasmo não era mais o mesmo. Muitos ali haviam percebido que Nicolas Ferreira trouxe questionamentos que Caetano simplesmente não soube responder. A apresentadora então olhou para Nicolas. Deputado, suas considerações finais? Nicolas pegou o microfone com tranquilidade, olhou para a plateia e depois fixou os olhos na câmera. Acho curioso o senhor falar sobre liberdade, Caetano. Porque o que eu vejo hoje é o contrário. Artistas conservadores são censurados, jornalistas são perseguidos por pensarem diferente, influenciadores perdem suas redes sociais por questionarem o sistema. Essa não é a liberdade que o senhor dizia defender nos anos 70? A plateia murmurou. Caetano não respondeu. Nicolas continua. O problema não é arte, não é cultura, não é liberdade. O problema é um grupo que quer impor apenas uma visão de mundo e silenciar qualquer um que pense diferente. Ele fez uma breve pausa, olhou para a apresentadora e finalizou. E o Brasil já percebeu isso. É por isso que estamos aqui, e é por isso que a hegemonia cultural progressista está ruindo. Dessa vez, os aplausos foram para Nicolas. Caetano não conseguiu esconder a frustração. A apresentadora, percebendo o desfecho do embate, encerrou rapidamente o programa. Mas o estrago já estava feito. O vídeo do debate explodiu na internet. Os cortes da discussão se espalharam pelas redes sociais, e a repercussão foi imediata. Jornalistas aliados ao progressismo tentaram minimizar a derrota de Caetano, dizendo que Nicolas usou táticas populistas e falas simplistas. Mas os vídeos mostravam a realidade. O cantor foi confrontado e não conseguiu responder.
O que deveria ser uma entrevista para desmoralizar Nicolas Ferreira acabou se tornando um desastre para a elite progressista da cultura. E milhões de brasileiros perceberam a verdade. E agora, eu quero saber de você. O que achou desse embate? Quem venceu esse debate? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!